Hello, seja muito bem-vindo a esse podcast poderoso para o seu crescimento, para o meu desenvolvimento. Acerca de que a gente vai falar hoje? De proteção patrimonial. Quase que não sai. Vocês sabem que a minha dicção é horrível, né, gente? Mas peço com muito carinho que vocês ponderem comigo, porque hoje estamos aqui com um homem que tem autoridade, tem, tem conhecimento, tem entendimento daquilo que vai falar. Ele já é palestrante, advogado e além de muita coisa que eu vou deixar que ele se apresenta. Doutor Luiz, obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cândido. E fica à vontade aí. Queria que você falasse um pouco de todas as coisas que você sabe. Hoje a gente vai focar em falar sobre patrimônio, né? Proteção patrimonial. Exatamente. A gente já está falando de alguma coisa aqui no offline, mas vamos agora percorrer esse caminho aí. Eu quero aprender. Como eu falei ali no off, eu sou o Napoleão Hill de hoje. Eu vou fazer umas entrevistas, vou aprendendo. E agora eu tô com um expert aqui, um homem que além de um bom advogado, é uma pessoa magnífica. Não preciso, eu falo muito aqui, ó. Não preciso chavecar e passar a mão em um homem e mulher nenhuma. Mas dá honra quem tem honra. Ok? Agradeço. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço por estar aqui conversando com você. Eu acho que esse tema é muito importante. Hoje no Brasil a gente vive um cenário um pouquinho complicado, até por toda a polarização que nós tivemos nos últimos tempos. Então a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre como que se faz uma proteção patrimonial de fato, quais os principais problemas hoje que os empresários eles vivenciam dia a dia nas empresas, né? Então acho que quanto mais a gente puder alertar o empresariado brasileiro, é muito melhor. Porque, infelizmente, no Brasil, nós não temos uma estabilidade econômica, uma estabilidade política, estabilidade tributária. Então, falta esse tipo de coisa no Brasil. Então, é importante que a gente consiga passar essa informação para que o empresário ele passe a administrar mais profissionalmente a sua empresa. O empresário que está assistindo, ele sabe o que eu estou dizendo, porque isso é, de fato, uma coisa que acontece com bastante frequência. E a gente vai aqui tentar desmistificar essa questão da proteção patrimonial que todo mundo fala, né? Sim, mas eu queria primeiro entender quem é, qual é a empresa, quanto tempo, quem é o Dr. Luiz. Vamos lá. Quero mais ver isso também. Vamos ver aí quanto tempo de advogado, quanto tempo atuando nessa área, se tem, porque a gente sabe também que hoje tem muitos advogados, nada contra, mas tem muito advogado que não tem uma empresa fixa, sempre é muito digital e tudo mais. Sim. E qual é a tua infraestrutura? Hoje eu vou falar um pouquinho de mim primeiro. Eu comecei muito novo nessa área, então com 18 anos. Eu estou há 25 anos na área tributária. Nossa. Eu comecei com 18 anos, trabalhava no escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia, que foi uma escola maravilhosa para mim. E de lá para cá eu sempre atuei muito relacionado ao direito tributário, então me especializei, sou especialista pela Fundação Getúlio Vargas em direito tributário, tenho MBA também em gestão e business law. Então, a minha carreira ela foi construída dentro do ramo tributário. O que acontece é que o ramo tributário e o ramo societário, eles são áreas que eles andam de mãos dadas. E aí, a vida, né? Eu falo que a vida me levou também para dentro do ramo societário. E aí que surgiu essas questões de trabalhar mais com proteção de patrimônio. Somos fundadores da Lopes e Castelo Sociedade de Advogados. Nós temos 17 anos de atuação já e, como todo empresário, não é fácil empreender na advocacia também, viu? O pessoal acha que, não, mas o escritório de advocacia é tranquilo. Não, escritório de advocacia é uma empresa como qualquer outra. Eu tenho lá minha equipe de colaboradores, eu tenho meus tributos para pagar, eu tenho todas as universidades que o empresário tem hoje no país, eu também tenho como advogado e como empresário, né? Porque você acaba um escritório, não é nada fácil, é uma tarefa muito difícil, mas nos últimos 17 anos aí, com muito trabalho, muita luta, a gente está conseguindo e graças a Deus estamos nos saindo bem, vamos dizer assim. 17 anos não é 17 dias, né? É um casamento aí com a empresa, com os amigos, com os sócios, que no caso é Lopes Castelo. Isso, eu sou o Castelo, doutor Luiz Castelo, né? E a outra sócia, a doutora Sandra Lopes, que é a fundadora. Nós na verdade, temos uma história bem interessante na fundação do escritório. Depois eu te mostro uma foto nossa lá atrás, você vai entender o que eu estou falando. Mas nós, quando decidimos montar o escritório,
nós não tínhamos nem tanta experiência assim para ter o escritório de advocacia. Então, nós mergulhamos de cabeça nesse projeto. Sandra, vamos montar um escritório? Vamos. E mergulhamos. 17 anos. 17 anos. E aí a gente foi, batalhando um cliente aqui. Tivemos muitas indicações, porque apesar de novos naquela época, né? Já tínhamos uma experiência na área, porque assim, eu estou há 25 anos na área tributária. A doutora Sandra também tem uma boa estrada. Eu não vou dizer quantos anos, porque não vai com mulher, depois deu alguma confusão. Então, assim, nós tivemos muitas indicações de clientes, tivemos muita ajuda, isso é importante dizer, porque ninguém vence, ninguém constrói uma empresa se não tiver ajuda. Ninguém faz nada sozinho, seja ajuda de clientes, seja de profissionais que estão ali com você. Então, a questão mais importante mesmo é você saber valorizar e ter gratidão pelo aquilo que foi feito no passado. Isso a gente olha para trás, gratidão é tudo, né? Eu acho que é o ponto principal. Então, esse é o Dr. Luiz Castelo. Uma pessoa normal, simples pra caramba também, entendeu? Mas que está aí, 17 anos à frente do escritório. Mas de repente está por causa da simplicidade. Acredito que sim, né? Claro, o profissionalismo conta muito, muito, mas a simplicidade, a essência de lidar com pessoas, acho que é fundamental. O que a gente estava falando aqui nos bastidores. Lidar com pessoas, a gente tem que ser bem flexível. Tem. Não é fácil lidar com pessoas hoje em dia, ainda mais no mundo corporativo, né? De uns tempos para cá, hoje é até difícil você fazer uma contratação. Você vê que você abre um processo seletivo, não é nada fácil você contratar um bom profissional. E aí você tem que saber lidar com essas pessoas. E você tem a parte profissional, você tem a parte pessoal. Então tudo isso influencia, né? Então não é fácil. Empreender no Brasil é difícil, por causa de você passa por várias situações. E pessoas é uma situação que você acaba. Eu na minha ignorância, eu acho que a parte mais complexa para mim de toda a empresa é lidar com as pessoas. Eu concordo plenamente. Você sofre de lidar com as pessoas. E cada um tem o seu momento, né? Então, muitas vezes, até você tenha uma atitude que, via das dúvidas, pode não respeitar o momento daquela pessoa. E, às vezes, como ser humano, a gente também falha, né? Sim. Então, isso para o advogado ele é bem complicado. Sabe por quê? O advogado, ele lida, é o que eu sempre falo, o advogado ele lida com o problema dos outros. É verdade. Porque quando você procura um advogado, então, quando você está com problema, quando você está com problema, quer resolver. E o advogado, muitas vezes, ele tem que ser um psicólogo, talvez. Sim. Então, é difícil você lidar com essa questão, porque o problema do seu cliente, para ele, é único. E você tem que atender a contento. Então, como que você faz isso? Se especializando, tendo empatia. Você vai falar com o cliente, você não olha nem na cara dele? Que empatia que você tem com a pessoa? É olho no olho, é aperto de mão firme, entendeu? Ouvir a pessoa. Ouvir a pessoa. E no nosso caso, que atuamos para empresas específicas, nosso material humano é o empresário, é o sócio, é aquela pessoa que está ali no dia a dia, tentando fazer o negócio crescer, está sufocado pela economia e pelo governo, e não sabe mais o que faz, e carga tributária, e vem reforma tributária, e vem se o cara está por uma pilha. E aí é difícil. E ele vai para você já no limite. Já vem no limite, entendeu? Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade. Quando se atua para empresas, você tem que ter a sensibilidade de saber que, por mais que seja uma empresa, são pessoas. Atrás do CNPJ está no CPF. Tem sempre um CPF. Um CPF que muitas vezes está cansado. Muitas vezes não sabe que caminho seguir. É por isso que surgiu essa questão da proteção patrimonial, né? Porque muitas vezes o empresário brasileiro, ele é, um vencedor. Hoje, para você empreender no Brasil, das duas uma. Ou você é um sonhador ou você é um maluco. Ou os dois. Ou os dois. Exatamente. Então, o empresário ele sabe disso, porque o futuro é incerto para ele. Hoje ele pode ter uma empresa maravilhosa, altamente lucrativa, mas e amanhã? E o empresário brasileiro tem um defeito, na minha opinião. É um defeito que todos nós como empresários temos. A gente sempre acredita no nosso negócio. Que é o melhor do mundo. Que é o melhor do mundo. Mas será que o negócio realmente ele é viável? Porque chega um momento que muitas vezes você tenta salvar um negócio e nessa tentativa de você salvar a sua empresa, você acaba comprometendo o seu patrimônio pessoal.
E quando você compromete o seu patrimônio pessoal, você está comprometendo a subsistência daquelas pessoas que você mais ama, que é a sua família. Então, imagina a carga que um empresário carrega nas costas. Não é fácil. Não é fácil. E a gente vê algumas entrevistas o pessoal falando, mas o empresário ganha muito, é empresário, já viu até presidente da República falando isso. Mas não pode. O empresário hoje é quem carrega o país. E ele tem uma carga muito grande. E aí a gente pega, por exemplo, tem uma pesquisa, eu não vou me recordar, não sei se é da Fundação Getúlio Vargas, do IBGE, mas existe uma pesquisa que 95% das empresas familiares no Brasil não chegam na terceira geração. Por quê? Passam por problemas e elas acabam quebrando no meio do caminho. E quando há transição entre patriarcas e herdeiros, se eles não estiverem bem preparados, a empresa geralmente pode ter um risco muito grande e pode quebrar. É aí que nasce a responsabilidade de um advogado. Olha só que interessante isso. A responsabilidade de um advogado de constituir um projeto de proteção patrimonial e planejamento sucessório. E olha que interessante. Hoje, Ele que vai construir. ele que vai construir. Ele tem que dar segurança para o empresário. Porque quando você constrói algo, você não está mexendo com a empresa. Você está mexendo com a família do empresário. Você está colocando aqui, olha, estou montando um projeto para você. Esse projeto visa proteger o seu patrimônio e garantir a subsistência da sua família caso algo dê errado na sua empresa. Que a probabilidade é grande. É grande, muito grande. Olha o que aconteceu com as americanas. Pois é. E o problema não são as americanas. Que a americana é um grande player. Mas e as empresas que fornecem para americanas? As empresas menores. Alguém parou para pensar? Você tem lá grandes players também fornecendo para americanas. Mas e o Zé da Esquina, que fornecia ali uma coisinha para americano? Salgadinho. O salgadinho, aquele que fornecia o hortifruti, aquele que fazia o brinquedo e fornecia o brinquedinho lá para americanas. E essas empresas? Quebraram? Caramba. Porque os caras perderam um grande volume de patrimônio nisso de... Vai aumentar essa inadimplência? Óbvio que vai aumentar, porque a Americanas acabou não pagando. Um problema de mercado que afetou o Brasil, na verdade, porque a Americanas era um grande player ainda de mercado, mas afetou também aquela empresa pequena. Que a Americana era a principal compradora. Exatamente. Porque era ali que o cara depositava todo o seu estoque, todo o seu faturamento. Então, muitas vezes, o faturamento daquela empresa pequena, 70%, 80% era comprometido para Americanas, até porque ele tinha que fornecer em grande escala e ele não tinha como produzir e vender para outro. Então, e essa empresa, como que ficou? Essa empresa começou a atrasar seus compromissos com fornecedores, seus compromissos tributários, com funcionários, deixou de cumprir alguns contratos, e tudo isso aqui virou execução. Nossa. Vira execução fiscal. Seja uma fiscal, seja uma execução com os credores, cobrando dívidas, enfim. Vai gerar um problema. E onde entra aí o seguro A proteção patrimonial, né? Então, a proteção, na verdade, muita gente fala em blindagem patrimonial no Brasil. Não sei se você já ouviu essa terminologia, blindagem patrimonial. Eu, particularmente, não acredito em blindagem patrimonial. E aqui fica uma dica para os empresários. A terminologia blindagem patrimonial é algo que o ordenamento jurídico no Brasil não permite. E não permite. Porque existe como chegar no patrimônio. O que você cria, na verdade, é uma proteção para que aquele patrimônio que você tenha, num eventual problema da empresa, que não chegue naquele patrimônio. Tá? Mas isso é feito, uma coisa que muita gente me pergunta, tá? Mas isso é feito para poder prejudicar o credor? Não, não é nada disso. Não é esse não é objetivo. Não, muito pelo contrário. Quando nós criamos esse projeto de proteção patrimonial, quando isso é criado, na verdade você está buscando alternativas para que você não fique devendo para ninguém. Porque você pega, por exemplo, em 2008 nós tivemos uma grande crise no país. Então, muitas empresas quebraram em 2008. Só que muitas empresas tinham patrimônio.
quando elas começaram a ter problemas, começou a não ter mais as certidões negativas. E quando você não tem certidão negativa, você não vende patrimônio. Você compraria um imóvel onde o vendedor daquele imóvel está cheio de execução? Claro que não, porque você pode perder aquele imóvel. Aquelas empresas não conseguiam vender. O que acontecia? Elas quebraram. Quando você faz uma proteção patrimonial, você está tirando aquele imóvel da linha de tiro. Zona de risco. Da zona de risco. E aí, quando você tem algum problema, aquele imóvel que poderia se tornar algo sem liquidez, ele passa a ter liquidez. Então, você vai conseguir vender. Você vendeu aquele imóvel, você pagou a dívida. Podia ter feito isso no meu divórcio, né? Antes do meu divórcio, eu Podia ter feito. Então, são medidas que, na verdade, eles trazem uma tranquilidade. E atrelado a isso, você tem também a possibilidade da redução tributária. E não sabia. Muito grande. Muito grande. Por exemplo, hoje, se você tem um imóvel no seu nome, pessoa física, nome do Cândido, o Cândido, se você alugou seu imóvel para mim, você vai pagar imposto de renda sobre essa locação. 27,5%, tem a base dedutiva e tal. Você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Se você pegar essa sua empresa, esse seu imóvel, colocar ela numa empresa sua, você vai alugar para mim. O seu imposto já não é mais 27,5%. Agora vai ficar em torno de 12,33%, porque tem um adicionalzinho, né? Porque a locação não incide em ISS. Então você troca uma tributação que era de 27% para 13%. Teve um bom ganho tributário. Menos da metade ainda. Menos da metade. Então, isso é errado fazer? Não. Nessa questão, você protegeu o patrimônio e você reduziu a incidência tributária para você. Você fez algo errado? Não. Não. Você fez algo que te dá uma melhor administração do seu patrimônio e um menor custo. Quando você tem um menor custo, sobra dinheiro para você fazer o quê? Reinvestir. Quando você reinveste, você movimenta a economia. Quando você movimenta a economia, o Estado ganha. Quando o Estado ganha, se gera empregos. E a sociedade toda ganha. Ganha com isso. Só que no Brasil, infelizmente, o empresário acaba deixando isso para o último momento. O brasileiro tem essa questão, né? Ah, depois eu faço, depois eu faço. Né? A cultura brasileira é essa, sempre procrastinando, deixando para amanhã. E não é bem assim. Porque quando você já está cheio de execução, cheio de problema, aí é fraude contra credores. É fraude. E aí tem um problema sério. Ah, mas se eu tiver execução, dá para fazer? Dá. Mas o objetivo não vai ser o mesmo. O resultado não vai ser o mesmo. A gente tem o mesmo objetivo, mas o resultado pode não ser o mesmo. Então você tem que fazer alguns outros ajustes para poder seguir com essa proteção de forma mais tranquila. Caraca! O negócio não é simples, não. A questão, porque você está falando aí que se eu não posicionar de forma assertiva, eu posso perder meu patrimônio todo, que é o que está acontecendo. E aí você pensa que você contratar um seguro patrimonial é um investimento que nunca vai acontecer, um investimento bobo, que eu não vou precisar usar, que foi o que você falou. É cultural o brasileiro empurrar isso para... E por causa disso, por falta desse conhecimento, ou até mesmo da atitude, tem empresários que perdem o patrimônio todo. Isso desanda, não é só a empresa, é a família e toda a sociedade. Exatamente, porque é muito fácil você ver hoje, não é segredo para nem... Quantas famílias você não vê hoje destruídas porque o patriarca, a empresa faliu e deixou dívidas? Porque o empresário, muitas vezes, assim, ele tenta resolver. Mas uma coisa que eu sempre falo para todo empresário, quando a gente conversa sobre essa questão, quero fazer uma proteção patrimonial. Pô, se fosse só para fazer a proteção, a gente faria. Vamos lá, vamos fazer, vou cobrar para isso, ótimo, bacana. Mas nem sempre o que você quer é o que você precisa. Explica um pouco mais. Quando você fala em fazer uma proteção patrimonial, muita gente fala em criar uma hold. Vou criar uma hold. Hold virou, na verdade, tudo é hold, né? Mas você pode criar uma proteção do seu patrimônio sem utilizar uma hold. É muito simples também. Então, você tem vários instrumentos societários hoje que podem ser aplicados. Por exemplo, a hold é um deles.
testamento, seguro de vida, conta corrente conjunta. Olha, isso também, conta corrente conjunta é um bom instrumento. Trust, offshore. Então a gente tem aqui pelo menos 6 ou 7 instrumentos que eles dão legitimidade para esse tipo de coisa. Mas o ponto principal, quando você fala em reestruturar, de reorganizar uma empresa, proteger o patrimônio, é saber o seguinte: esta empresa ela é viável economicamente ainda? Porque quando o empresário te procura para fazer isso? Quando a coisa já não está indo muito bem. A maioria das vezes. A maioria das vezes. Quando a coisa não está indo muito bem, ele fala, pô, preciso pensar nisso. Pô, agora, porque já ouviu, é um tema muito comentado hoje no cenário jurídico, no cenário empresarial, muita gente fala sobre proteção patrimonial, mas a questão é fazer por fazer, acaba não dando em nada. Então, o primeiro passo para estruturar um projeto desse é saber o seguinte: a sua empresa é viável? Porque, Cândido, se eu chego para você e falo, olha, Cândido, estava analisando os números da sua empresa aqui, aí você está pagando para trabalhar. Talvez não é melhor, olha o que eu vou te falar agora, e como é difícil a gente, na posição de advogado, falar um negócio desse para o empresário. Não é melhor você fechar as portas? Nossa. Enquanto você ainda consegue pagar tudo e não perder mais nada? Porque não é raro a gente se deparar com situações que a empresa fatura 20 milhões, mas ela tem uma despesa de 25 por mês. Ela está gerando todo mês mais passivos. Então, aquele passivo que já está te trazendo problema, você continua aumentando ele. E aí é aquilo que eu estava falando para você da roda gigante. Quando dá o boom, você começa a cair. Tem que reestruturar. E reestruturar uma empresa é um dos pontos principais para que você possa ter um projeto de planejamento societário melhor. Não é simplesmente pegar seus imóveis e jogar numa roda e achar que está tudo bem. Porque se o negócio continuar viciado, vai comprometer mesmo assim. Porque lembra que eu falei no começo? Não é blindagem? Não é blindagem. A proteção patrimonial ela me confere apenas uma proteção. Que essa proteção ela pode cair ao longo do tempo. E aí a única diferença é que você tem tempo hábil para tomar outras medidas de proteger o patrimônio futuramente. Atualizando. Atualizando a estrutura, vendendo o patrimônio para quitar a dívida, fazendo acordos mais efetivos. Por exemplo, teve um caso que nós pegamos no escritório, foi bem interessante porque o patrimônio da empresa era muito alto e nós fizemos todo o projeto para eles. Só que a gente trabalhou numa outra situação. Vamos renegociar sua dívida. Pô, você tem uma dívida alta que está comprometendo o patrimônio, mas tem saída isso aqui. Então você consegue fazer uma reestruturação na empresa, profissionalizar mais a administração e aí você consegue com toda certeza ter uma proteção mais efetiva. Porque não adianta, o que eu vejo muita gente fazer hoje é tirar bens das empresas e dos sócios e colocar em holding. Que não protege nada. Tem que analisar a empresa. Tentaram fazer isso. Não é tão simples. Tem que analisar como um todo. Porque dependendo do estágio, essa transmissão de bens é interessante? Claro que é. Mas dependendo do estágio que ela estiver, isso pode ser considerado fraude. E aí aquele remédio, ele acaba ficando muito amargo. E vira um veneno. Vira um veneno. E muitas vezes te leva ao óbito. Nossa. Exatamente. E é essa coisa que a gente tenta passar para os empresários. Porque, olha, existe uma luz no fim do túnel. Mas para isso, vamos analisar a sua empresa. Vamos verificar se realmente ela é viável economicamente. Como que estão os números da empresa? Qual que é o mercado que você atua? Tanto que nós utilizamos esse projeto, quando nós fazemos projeto de proteção patrimonial, eu utilizo o Canvas. Canvas é uma ferramenta administrativa que você coloca nas principais eficiências, como se fosse aquela análise SWOT. Então, aquilo é importantíssimo. E ninguém faz. Bom, mas eu entendo que aquilo é um dos pontos principais de um projeto desse. Então, quando você faz aquilo, você está reestruturando a empresa. Uma vez que você reestrutura, você está gerando mais possibilidade de receita, mais possibilidade de lucratividade e menor risco ao patrimônio. A proteção patrimonial hoje no Brasil, na minha humilde opinião, e aqui vai só uma dica, né? Cada um tem o seu advogado, cada um tem a sua perspectiva de vida.
Mas é uma situação que tem que ser vista e feita imediatamente. Então, nós não sabemos como vai ficar o Brasil daqui 1 ano, daqui 2 anos. A gente não sabe como vai ficar o Brasil amanhã. Na atual situação, tá muito. Exato. E independente de governo, né? Depende do governo. Independente de governo, o cenário brasileiro é instável. E agora nós temos um agravante, que é o cenário mundial é instável. É isso que eu ia falar. Ele se estendeu. Vocês nem perderam muito. Nós vemos os Estados Unidos hoje com taxa de juros elevadas, Europa com taxa de juros elevadas, uma guerra na Rússia com a Ucrânia, a China já começando ali a adaptar, sendo aliado, o governo brasileiro indo lá fazer acordo com a China para tirar o dólar do Brasil. Então, são coisas que, independente de fazer aquilo, Porque não tá limitado aqui só. não está limitado aqui. E aí você tem um custo alto, né, lá fora também. Hoje, para você importar alguma coisa, é altíssimo o custo de frete é alto. Então, tudo isso impacta no negócio. E se impactar o negócio, automaticamente vai impactar no patrimônio dos sócios. Então, você entende porque a estrutura tem que ser separada? É justamente por causa disso. Estrutura patrimonial é uma coisa e estrutura administrativa é outra totalmente diferente. E vocês cuidam disso? Sim, com bastante ênfase. E é difícil. É difícil, porque sempre quando você vai estruturar algo dessa forma, a primeira coisa tem que fazer uma reunião com a família. E aí é a parte mais desafiadora. É desafiadora, porque pressupõe, muitas vezes, você dá um passinho para trás. Qualidade de vida da família. E esse passinho para trás, ele é muito importante em alguns momentos. E aí entra uma outra questão que é difícil de se falar em família. Vamos imaginar, que eu gosto de dar exemplos, que eu acho que exemplo é a melhor coisa que tem, né? Mas vamos imaginar o seguinte, você tem uma empresa muito grande, você fatura bem, você tem 2 filhos. Esses filhos vão se casar. Eles serão seus herdeiros na empresa. E aí eu falo para você, olha, seus filhos vão ter que casar, regime de separação total de bens. Aí seu filho vai falar para você, não, pai, eu não vou casar não, no regime de separação total. Aí sua filha vai falar, não, pai, não vou casar no regime de separação total. Qual o problema de casar no regime de separação total? Eu não vejo nenhum. Mas uma pessoa tá apaixonada e quer. Porque no Brasil existe a cultura que o regime de casamento tem que ser da comunhão parcial. Você vê como um projeto desse esbarra em várias questões pessoais. Pois é, né? Porque é importante. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabe. E aí você fala para o empresário que o filho, ou que ele mesmo tem que casar no regime de separação total, pode soar ofensivo, como já soou. Eu acredito. Já soou. Fez só pra mim uma vez. Acredito. É difícil porque você tenta expor uma situação. Porque quando a gente fala em proteger o patrimônio, não quer dizer que eu quero tirar o patrimônio de você. Eu quero proteger ele apenas. Porque qualquer problema que você tenha no regime de comunhão parcial também pode afetar o meu patrimônio. Sim. Então, se a gente puder ter algo juntos, vamos fazer juntos. Qual a diferença de eu comprar algo com você e colocar 50% para você, 50% para mim? Por que aquilo que você comprar para você eu vou ter que ter 50%? Então, são questões que envolvem diretamente a proteção patrimonial de uma empresa. E quando a gente fala em proteção de empresas, claro que o sócio é o foco, mas você também faz isso para os bens empresariais. Porque se você tem uma máquina hoje na empresa, você deixou de pagar o tributo, por algum motivo, problema de mercado, você vai sofrer uma execução fiscal. Essa execução fiscal pode penhorar aquela máquina. E se aquela máquina for arrematada no leilão? Que ela vai para leilão. Se ela for arrematada, você deixou de produzir. Agora, se você colocar essa máquina numa empresa, uma administradora de bens, e alugar para sua empresa, Já é diferente. já é diferente. Além disso, aquele custo de aluguel, aquele valor de aluguel vira custo. Você vai deduzir imposto. De forma lícita. Então existem manobras bem legais. Sim, claro. Que pode te proteger de. Que pode proteger o patrimônio e
paralelamente a isso, te trazer também uma economia tributária. Quem gosta de pagar tributo hoje? Vou ficar quieto. Ninguém gosta. Ninguém gosta de pagar, mas tem que pagar. E aí, olha que interessante que eu vou te dizer agora. Se você tem uma empresa e você não está conseguindo pagar o tributo, das duas, uma. Você tem três possibilidades, na verdade. Ou você administra muito mal a empresa, ou você não está sabendo fazer o seu preço de custo correto, seu preço de venda, na verdade, porque Precificado. não está sabendo precificar o produto, ou você está com muita inadimplência. E quando você tem inadimplência, você não tem de onde tirar para pagar o tributo. Sim. Porque não importa se eu te mandei um produto e você vai me pagar daqui 3 meses. O tributo tem que pagar esse mês já. Sim. Entendeu? Então, são essas 3 hipóteses. E como descobrir quais são elas? O que se enquadra para você? E vou falar com toda certeza, sem medo de errar agora. A maioria das vezes, é que a composição do preço está deficitária. E aí a gente pode ter inúmeras situações para isso, né? Como não consigo repassar um reajuste, por exemplo. Isso acontece muito. Não consigo repassar, porque eu vejo o meu concorrente que não paga tributo, que está sonegando pra caramba, e aí consegue um preço mais barato. Mais barato. Ou então, tem um concorrente que fica em Minas Gerais, por exemplo, que tem benefício fiscal de ICMS, e aí, por mais que ele destaque na nota fiscal 12%, ele paga 3% lá. E aí você, como consumidor, você vai comprar o produto de quem? Daquele cara que destaca 12% na nota para você, ou no meu caso, que ele paga 3%. Se ele paga 3% de ICMS e eu pago 18% estando em São Paulo, é claro que ele consegue ter um preço mais competitivo que o meu. Então você vai comprar de quem dê. Porque o benefício fiscal que existe em alguns estados hoje, eles também são muito danosos à indústria brasileira. Isso é uma coisa que o CONFAS deveria verificar. Por que eu estou dando esse panorama geral? Porque são todas essas questões que interferem no patrimônio do empresário. Porque todo problema tem uma causa. Sim. O que causou o problema? E no Brasil é justamente isso. Inadimplência, instabilidade, carga tributária. Não há algo que seja linear para todo mundo. O dia que a gente tiver algo linear, não vai mais precisar fazer projetos de proteção patrimonial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece algum... Lógico que conhece. Dá um exemplo aí de alguém que chegou até você querendo fazer a proteção em cima da hora e não tinha mais como recorrer, não tinha mais... Teve essa ocasião? Um só? O cara chegou, me socorre, pelo amor de Deus, e tudo mais, quando foi analisar toda a situação. Já teve caso. E uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Não se deve fazer algo simplesmente por fazer. Tá? Isso é uma constante que eu vejo no mercado até. Vamos fazer e ver o que dá lá na frente. Eu acho que isso não funciona mais. Até funcionava alguns anos atrás, mas hoje não funciona mais. Então, já teve casos realmente que o empresário falou, olha, Luiz, eu tenho essa casa, eu tenho uma fazenda, eu tenho isso aí, eu estou com medo de perder. Quando você vai analisar todo o contexto, ele tinha quase 50 milhões de dívida. Isso considerando entre dívidas tributárias, que era inclusive o maior volume, dívidas bancárias. Era um volume menor, ele estava muito tomado no banco. Mas ali, você vai fazer o quê? A primeira coisa é a viabilidade econômica da empresa. Porque se a empresa tem viabilidade econômica, você faz um projeto de reestruturação empresarial para que ela possa, ao longo de 2, 3, 4, 5, 10 anos, começar a andar no trilho novamente, e aí você protege o patrimônio, porque você tem uma causa para aquilo. Mas nessa situação, a empresa não tinha. A margem de lucro dela era negativa. E ela vinha com margem negativa há quase 2 anos. Nossa. Pô, ou seja, é a UTI já, né? Tá desligando o aparelho. E como fazer aquilo? E aí, claro, você pergunta, mas o que aconteceu? Eu falo, pô, não sei. E o empresário, muitas vezes, ele não sabe mesmo o que aconteceu. Mas tu não acha que ele teria a obrigação de saber? Ele teria, mas a gente pega também situações, por exemplo,
escriturações que são feitas, né? Você tem a parte contábil, você tem a parte fiscal, a questão, você tem composição de preço, porque muitas vezes, se você não tiver os números da sua empresa muito bem consolidados, você nunca vai descobrir o tamanho do rombo. Só depois que ele dá o rombo. Porque hoje eu vejo muita gente falando, né? Pô, mas a minha empresa fatura 10 milhões. Pô, mas a gente vê casos que empresas que faturam 10 milhões e o lucro líquido do cara é 100 mil reais. Eu vejo empresa que fatura 200 mil, 2 milhões, e o lucro líquido é 200 mil. Então eu prefiro faturar 2 milhões para ter um lucro líquido de 200 do que faturar 10 e ter 100. Porque para faturar 10 eu vou ter mais trabalho. Então tem que tomar cuidado com isso. Esse é o grande problema do empresário. Ele sempre acredita no negócio. O brasileiro não desiste nunca, né? Sonhador também, né? O sonhador. Ele nunca desiste. Então ele vai sempre injetando dinheiro. Uma coisa que a gente sempre fala. Injetar dinheiro bom em coisa ruim não funciona. Por isso que a reestruturação ela é importante. Porque é dentro de um projeto de reestruturação, de proteção patrimonial, que você consegue verificar a reestruturação da empresa. Quando a gente fala em proteger patrimônio, não estou dizendo em pegar o patrimônio da empresa, jogar numa road, se vira. É um contexto geral. Porque se você faz algo nesse sentido, por isso que quando a gente fala em proteção patrimonial, eu sempre atrelo também o planejamento sucessório. Porque eu já quero dar a intenção, a imagem de um plano de continuidade. O planejamento sucessório nada mais é que o plano de continuidade da empresa. E aí, do que adianta você pegar aquele patrimônio e jogar de um lado e não ter esse plano de continuidade? Não adianta nada. E você diz continuidade somente a longo prazo, você administrando a empresa ou falando também de herdeiros? Os herdeiros, é sempre os herdeiros. Esse planejamento sucessório ele é focado para os herdeiros. Só que hoje no Brasil nós também vivemos uma realidade que me preocupa bastante com relação a isso. Porque nós não temos herdeiros. É muito normal hoje os filhos não quererem seguir com o negócio do pai. Caramba. Até pela nova sociedade que nós temos. Hoje o pessoal está muito atrelado ao digital. Então hoje você não tem aquele filho, por exemplo, que ia com o pai para a fábrica. Hoje o filho não quer ir com o pai para a fábrica. São raríssimas as exceções. E o empresário que tem os herdeiros que vão para as fábricas, para o seu comércio, levante a mão para o céu e dê graças a Deus. Porque realmente é muito difícil. E aí você tem situações que você não tem como continuar a empresa. É triste, concorda? Caramba, é verdade. Porque você trabalhou a sua vida inteira naquele negócio. Aquele negócio foi a galinha dos ovos de ouro para a família. É aquele negócio que coloca comida na mesa de toda a família, que dá uma condição melhor para aquela família. Não só para a família, também para os funcionários. Porque quantas famílias não são alimentadas pelas empresas? Alguém já parou para pensar nisso? O tamanho da responsabilidade que o empresário tem? Então, isso tem que ser levado em consideração. E hoje você não tem herdeiros mais para tocar o negócio. E aí, o que eu faço? Fecho. Eu ia te fazer essa pergunta. O que faz? Eu fecho a empresa, eu vendo a empresa, profissionalizo a empresa. Essa última agora, como é que seria isso? Essa é a melhor de todas. Essa é a melhor de todas. Porque, na verdade, você acaba constituindo um conselho de administração, onde a família pode participar. E você passa a ter a figura aí do administrador. Vamos falar nos termos bonitinhos, o CEO? CEO. O CEO, né? É CEO, CFO, COO, é tanto, né? Aí você cria, de fato, essas figuras para administrar a empresa. Você profissionaliza o negócio. E quando você profissionaliza, você tem uma solução de continuidade. Porque é isso que o empresário quer. Que a empresa dele continue quando ele não estiver aqui. Quantas empresas a gente não vê quebrar quando o patriarca vem a falecer? Porque ninguém da família está preparado para tocar o negócio. E a administração profissional ela pode trazer essa possibilidade de continuidade. Sim. Aí você cria lá um conselho de administração, coloca os conselheiros independentes, e aí você tem aí uma empresa que vai continuar gerindo frutos para a família. Agora você tem também aquele empresário que está cansado e quer parar. Que também não é difícil de você encontrar. Até por causa do processo todo Cansa. Hoje eu vejo que o empresário está cansado. Porque o empresário no Brasil,
A cada dia que passa, ele se sente mais acuado. Sim. Seja pelas leis trabalhistas, seja pela carga tributária, seja pela situação econômica. Difícil para o cara hoje tocar uma empresa. Porque tem hora que ele encosta na cadeira, ele faz o que você fez agora, respira fundo. E fala, será que vale a pena eu continuar com tudo isso? Para que eu estou fazendo isso? É o grande problema hoje que a gente enfrenta no Brasil. E as pessoas não estão atentas a isso. Elas não estão preocupadas com isso. Eu me preocuparia muito, porque eu me preocupo. Porque uma empresa que fecha, sem desempregos são gerados. É mais gente na rua. Hoje você pega o setor de serviços, é quem mais emprega. Quer aumentar a carga tributária para o setor de serviços. Agora, essa questão da carga tributária, eu sou até meio suspeito para falar, porque eu acho que tem que ter uma melhora muito grande. Mas esse projeto de reforma tributária que está aí não vai funcionar nada. É medida paliativa que esquece. Esse arcabouço fiscal, onde você tem que aumentar 150 bilhões de tributo e reduzir 50 bilhões de despesa, não funciona. Tinha que ser ao contrário. Eu reduzo 150 bilhões de despesa e aumento 50 bilhões de tributo. Ok, aí vai embora. Mas ao contrário não vai funcionar. Então, é outra situação também que deixa o empresário preocupado. Quantas empresas deixaram de investir esse ano no Brasil? E deixo bem claro aqui que não tem nada a ver com política. Nossa, tá falando faz Isso seria, independente do governo que estivesse aí, eu acredito que aconteceria também, tá? Mas quantas empresas deixaram de investir? Quantas quebraram? Quantas fecharam as portas? Quantas não tinham planejamento patrimonial? Quantas famílias foram prejudicadas nesses últimos anos por causa disso? Algumas estão indo até lá pra fora. Algumas estão indo para fora. Houve até, saiu uma reportagem agora, acho que 3 milhões de brasileiros deixaram o país, né? Algo nesse sentido. Não sei se o número é esse, mas eu tinha lido alguma coisa, acho que foi semana passada que eu li isso. Não me aprofundei muito nessa leitura. Muitas empresas foram pra fora também. Se as que já eram lá de fora, voltaram pra lá e fecharam. Exatamente. Pra questão do tributo. Tributo, questão econômica, questões trabalhistas. Hoje o empresário numa área trabalhista, ele é visto como bandido, poxa. É verdade. Pô, é muito, muito triste isso. E o cara tá ali tentando. Vou dizer pra você que tem empresários que realmente pecam nisso. Claro que Um pecam. monte. Entende? Vamos generalizar. Lógico, mas isso eu falo pra você com toda certeza, sem medo de errar. A maioria dos empresários fazem a coisa correta. A maioria, sem exceção. A maioria. Então, essa visão que o pessoal tem do empresário é uma visão totalmente distorcida. E é essa visão distorcida que acaba com que os empresários tenham riscos. E esses riscos é o que podem comprometer o patrimônio. Só falando em risco, para você ter uma ideia. Risco tributário, risco contratual, risco trabalhista, risco na área civil. Hoje existe uma indústria de, vamos dizer assim, não sei nem se a terminologia correta seria essa, mas a indústria da indenização. Você comprou esse celular de mim, essa capinha. Essa capinha está arriscada. Eu não vou ligar para você e falar, dá para você trocar essa capinha? Eu vou entrar com uma ação judicial contra você, porque a capinha é arriscada. Você não teve nem oportunidade de trocar a capinha para mim. Caramba. Eu prefiro entrar com ação. Porque na minha visão, não na minha, tá, gente? Tô falando em tese. Em tese, tá? Mas na visão do consumidor, eu vou arrancar milhão de você. Agora me fala, você na posição de empresário. Pô, se eu falo pra você, você troca a capinha pra mim, você fala, pô, tá arriscado, eu troco, traz aqui. Mas eu fiz o quê? Eu entrei com uma ação contra você. Porque existe a indústria da indenização. Então, são situações como essas que colocam o patrimônio do empresário em risco. É por isso que hoje o empresário que não fizer uma proteção patrimonial, ele está fadado, não diria ao fracasso, a ter, sim, sérios problemas de ordem econômica, financeira e patrimonial. Caraca. Vou falar, vivendo e aprendendo cada vez mais, né?
Vocês estão me assustando. Não fica assustado. Mas, pô, no bom sentido, porque eu tô absorvendo cada coisa que pra mim não existia. Gente, e deixa pra lá. É que eu penso muito rápido. Você botou aqui ponto de atenção, formato de gestão no Brasil. É um dos pontos que vocês trabalham. Esse formato de gestão no Brasil é complicado a gente falar, porque é incrível e realmente acontece. Tá? Os formatos de gestão no Brasil, até o Brasil é um país onde a maioria das empresas são familiares. Sim. Mas é mesmo. Mas com certeza. Mais de 90% das empresas Sério? são familiares. Me fala todas as empresas que você conhece. Você lembra lá? Vai lá. Família. Quem mandou? Não, é pai e filho, é marido e mulher. A mulher familiar. E a administração familiar. Olha, não fiquem bravos comigo que eu vou dizer agora, mas isso é um contexto geral. Pode ser que não sirva para você, tá? E não se enquadre a você. Mas aqui a gente vai ter que falar tudo, correto? Sim. As gestões, elas são amadoras no Brasil. Na questão de gestão Gestão empresarial. familiar, no caso. Familiar. Muito amadorismo. O empresário brasileiro, ele é amador em algumas situações. Ele usa muito do improviso. O empresário brasileiro adora improvisar. Até porque nós somos uma cultura bem criativa, né? Então, eles gostam de improvisar. E o empresário brasileiro não está preparado para a crise. Porque quando o negócio vai bem, vamos dizendo que o céu de brigadeiro, o oceano azul, o empresário está ali. Mas o grande erro do empresário é não se preparar para a queda. Porque tudo que sobe, desce. Toda empresa é assim. Existem picos, né? Então, hoje você está aqui, amanhã você está aqui, depois você fica linear. Então, é uma roda gigante que vai girando. Isso é cíclico no Brasil e no mundo. Pega as grandes companhias. Acho que estava estirando a Coca-Cola, né, Kim? Lembro de ter passado uma grande crise. Passou. Passou? Então, nem ela escapa. A Apple... Ela foi lá embaixo. A Apple passou com crise. A Apple, inclusive, está querendo um banco agora, né? Por que será? Não entender. A gente sabe, né? Porque é um negócio. E sabe, agora, você prefere deixar seu dinheiro numa Apple ou um banco digital? Okay? Não. Difícil. Sim. Nada contra os bancos digitais, mas não muito a favor. Eu sou meio arcaico, né? Eu ainda gosto do papel, eu gosto do livro, né? Físico, eu não gosto do livro eletrônico, né? Minha sócia adora tudo eletrônico. Eu gosto do livro. Não nasci pra isso. Eu até leio, mas eu prefiro meu ver. Né? Pode ver ali minha prateleira. Eu vi, tem bastante. Tem uns livros bons ali, eu também dando uma olhada. Então eu gosto muito do físico ainda. Então, o empresário brasileiro tem essa deficiência, na verdade. E não é porque o cara não sabe ou porque ele quer agir assim. É porque nós fomos ensinados a agir assim. É a nossa cultura. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma. Porque nem tudo que o empresário quer é o que ele precisa. E aí, às vezes eu faço reunião com alguns empresários, às vezes nem é cliente meu ainda, estou conhecendo, fui apresentado, e eu falo pro cara assim, olha, nem sempre o que você quer é o que você precisa. Então, você está preparado para ter um advogado que não vai falar amém para você? Porque se não tiver, nem me contrata. Eu não estou preocupado se o cara vai me contratar ou não. Esse é o ponto da coisa. Porque se você quiser me contratar, para eu falar o que você quer ouvir, para você me bajular, procura outro. Não vai funcionar comigo. Na minha concepção, o advogado, ele tem que falar para o cliente a realidade. Se doer em você, cara, é problema seu, não é meu. Mas eu tenho que expor para você o problema. E o que pode acontecer. Então, essa questão de gestão no Brasil, ela tem que ser mudada. E imediatamente. Eu tenho cliente, na verdade é cliente nosso. A família inteira trabalha na empresa. A família inteira. Caramba. A família inteira. E essa cliente, ela reclama. Pô, preciso fazer alguma coisa. E aí, numa reunião com ela e com a família inteira, eu falei, só vai
Você só vai fazer alguma coisa e só vai acontecer algo quando você tomar a decisão. A pior decisão que você toma é aquela que você deixou de tomar. A pior decisão que eu tomo É a que é aquela que eu deixei de tomar. Exatamente. Quando você simplesmente vira as costas, deixa assim mesmo, Que também é uma decisão. é uma decisão, porque você decidiu virar as costas. Então, essa decisão que você tomou foi pior do que aquela decisão que você deixou de tomar. E quando o chicote estrala, a corda aperta, né? O culpado vai ser você, que administrou mal a empresa, que fez isso, que fez aquilo, que não protegeu a família. Então, que a gente tem que pensar hoje, como nós temos que pensar como empresários, isso serve para mim, serve para você, serve para quem empresário, para quem empreende no Brasil, é que você tem que proteger, você tem a obrigação de proteger o futuro da sua família. Essa é a sua função como patriarca. Não importa o patrimônio que você tem, mas você tem que proteger a sua família. E não proteger o seu patrimônio, mas proteger a sua família. Como que você protege a sua família? Agindo de forma profissional. Seja nas questões patrimoniais, empresariais e pessoais. Inteiros. Íntegros, exatamente. E é o que hoje, infelizmente, a gente vê que está faltando isso. Agora a justiça seja feita. O empresário, cara, o empresário é sensacional. É um guerreiro, né? Eu admiro o empresário. Eu admiro. Porque tomar a pancada que esses caras tomam o dia inteiro e continuar ali colocando dinheiro na empresa para gerar emprego, gerar riqueza para o país, não é para qualquer Zé Mané. Não é. Quando você vê um empresário na rua, cara, aperta a mão desse cara. Porque esse cara é foda. Desculpa. Mas esse cara é foda. O cara é bom. ao cúbico e ao quadrado. O cara tem que ser bom para empreender. Não é qualquer um. Porque se fosse fácil, qualquer um faria. Verdade. Qualquer um faria. Se fosse fácil, qualquer um faria. Então tem que bater palmas para esses caras. Porque é eles que sustentam realmente o país. E quanto mais informações esse pessoal tiver e puder melhorar a administração do patrimônio deles, melhorar a empresa, é fundamental. Então eles precisam buscar isso. Porque esses caras, eles, sinceramente, a gente tem que... Na nossa época, o Highlander, lembra? Highlander. Exatamente. E no caso, os empresários nem nunca na cabeça, né? Os caras nascem e renascem de novo. E não para, e você vê que o empresário, o cara tem isso na veia. O empreendedor é o que eu sempre falo, né? O empreendedor é algo que tá na veia do cara, porque o cara quebra ali e já abre outra, né? Quebrou, mas o outro vai dar certo. E o cara pode não ter um puto na mão, Mas ele consegue. mas ele vai montar um negocinho, nem que seja uma fabriquinha na garagem da casa. Quantas Gera emprego. E gera emprego. Quantas fabriquetas a gente não viu que se tornaram indústrias absurdas? Sim. Um monte. Cara, é incrível. Então, o brasileiro, o empresário brasileiro, ele tem a criatividade. Só falta para ele a informação. E, claro, buscar parceiros de qualidade. Porque hoje o que a gente mais vê no mercado também é picareta. Cara, é incrível. Promessas infundadas, milagres, né? Milagre tributário, então, já viu um monte, viu? É mesmo? Só que o santo nunca aparece. Milagre tributário é algo surreal. E no tributário é bem interessante e dramático. Porque nesses tempos de crise é onde mais aparece os milagres tributários. Depois a gente vai gravar quero gravar um com vocês só para falar da área tributária. Porque a gente tem tempo aí, assim, conteúdo para horas. 2 meses. Nossa. 2 meses. Então a gente vai apontar os milagres tributários. Porque é Os incrível. santos tributários. Não, o santo nunca vai aparecer, não. Porque o cara depois torna. Mas é incrível. E tudo isso impacta o quê? Qualquer coisa que você faça, que não seja tão ortodoxa, vamos dizer assim, vai impactar onde? Patrimônio. Isso aí. Se você não tiver a proteção do patrimônio, você está colocando o patrimônio em risco porque acreditou numa palavrinha, num continho da carochinha. Vamos comprar aqui dentro do Tesouro Nacional para você poder pagar seu tributo. Acontece. E tem empresário que compra. LTN.
pedras preciosas. Não, vamos garantir com pedras preciosas. A gente teve um caso uma vez que a empresa veio até nós. Comprei isso aqui, pedra preciosa e tal, porque o advogado falou que podia e tal. Existia uma época que era muito utilizada, 20 anos atrás, era muito utilizada essa questão das pedras preciosas para garantir a execução. Aí chegou, o que eu faço com isso? Ele tinha um aquário na sala dele, eu falei, coloca no aquário. Não vai servir pra nada. Vai ficar mais bonita, né? Vai ficar bonito. Eu falei, eu sabia que isso ia dar merda. Enfim, porque tem que tomar cuidado. Tudo que é muito fácil, eu desconfio. Porque pro empresário brasileiro, essa aqui eu tenho que falar para vocês. Tudo que é fácil pro empresário, pode ser que esteja errado. Porque nada é fácil. Nunca foi fácil. E pontuando pro brasileiro, hein? Pontuando pro brasileiro, claro. Que o brasileiro não desiste nunca, né? Nós somos guerreiros por natureza. Somos Highlander. Highlander, estamos aqui, vai, gera emprego. Ah, pô, gerou prejuízo, não tem problema, eu vou vender uma casa. Já vi empresário vendendo casa para colocar dinheiro na empresa. Eu fiz isso. Acredito. Na minha consultora eu vendi um caminhão para colocar o dinheiro do caminhão na empresa. Acredito. Pô, cara, nós E temos... vou te falar, não adiantou, tá? Não adianta. Não adiantou. Mas, então não vai adiantar, sabe por quê? O alicerce. A gente tem que arrumar um alicerce. Hoje tem muita gente que fala, pô, se eu tivesse 5 milhões... Por exemplo, tem uma cliente que fala, pô, queria 5 milhões para injetar na empresa. O que você vai fazer com esse dinheiro? Não sei. Ué? Filha, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Isso aí. Então, desculpa. Você tem que saber o que você vai fazer com 5 milhões. Ah, não, eu ia comprar a máquina e tal, mas você vai vender para quem? Você já tem uma máquina ociosa. Então, o problema não é máquina. Ah, mas eu modernizaria a minha máquina. Tá mesmo assim, não. Ah, você precisa de 5 milhões? Então, você tem que saber. Porque senão 5 milhões vira dívida bancária depois. E aí é onde se enrola. Por isso que hoje, tudo que foi feito tem que ser feito de forma estruturada, pensada. E não é estruturar no final de semana num churrasco com amigos no... Batendo papo. É. E tô com chapada ainda, né? Ainda tem essa, né? Não, vamos lá, vamos pegar isso aqui. Não pode. Então é estruturar de forma profissional. Fazer uma matriz de referência, trabalhar com isso. E aí fazer algo no âmbito geral. E aí está um dos grandes problemas do empresário. Fica tampando um buraco. Ou você faz tudo, ou você não faz nada. Ah, mas eu não tenho como fazer tudo, eu quero fazer uma parte. Tá, mas vai começar por onde? Qual é essa parte que você quer fazer? Você constrói uma casa, começa por onde? Pela fundação. Mas os caras querem começar pelo telhado. Já tá até decorando. Tá colocando quadra já. E não pode. Entendeu? Então, por isso que esses projetos de proteção patrimonial, eles são muito importantes. E olha que interessante isso que eu vou falar para você agora. De novembro de 2022 até a data atual, o número de consultas no meu escritório triplicou sobre isso. Triplicou. Tanto que eu tive que aumentar a minha equipe. Para você ter uma ideia de como esse trabalho de proteção patrimonial, planejamento sucessório, vem ganhando um corpo muito grande com os empresários. E a gente não está falando de empresário que fatura 1 milhão, 2 milhões. Esses também tem. Está falando de cara que fatura 100 milhões por ano. 150 milhões por ano. É aquele que nunca ficou preocupado com isso. Que agora se posicionou diferente. Mas está se posicionando de forma diferente. E é festiva, né? Assertiva, com certeza. Porque qual que é o momento certo, né? Muita gente pergunta, qual que é o momento certo para fazer isso? O momento certo é quando você não tem problema. Isso aí. Ah, mas ele pode que eu tenho problema. No momento é errado? Não, não é errado, mas os caminhos serão outros. E poderia ter evitado. Poderia ter evitado. Entendeu? Poderia ter evitado esse problema que tá querendo buscar resolver. Há um problema que gera outro problema e por aí vai. Conhecimento, né? Porque hoje o grande problema das pessoas é não ter esse conhecimento. Porque uma vez que o empresário conheça o tema, ele não é mais enganado. Ele não é mais enganado. Eu ouvi uma frase que é bem assim. O problema não é do povo que está falando. Os ignorantes estão falando. São dos sábios que estão calados. Exatamente. Esse é o problema. O ignorante falando, beleza. Ok. O problema é o sábio ocultando, sendo omissos com as informações, que não é o caso de vocês. E tem muito, né? Se você for olhar hoje, um ponto de atenção que eu faço também,
Porque tudo pode influenciar no patrimônio. Só que se eu for ficar abrindo as vertentes que influenciam, a gente vai sair daqui amanhã. Mas, por exemplo, nós temos agora em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Inclusive a doutora Gabriela Alcântara, que é nossa head na área de direito digital do escritório, também vai gravar um aqui com você em breve para poder explicar para o pessoal como funciona isso. Mas você pega, muitas empresas, todas as empresas, na verdade, precisam se adequar à nova legislação. E houve um volume de trabalho absurdo nessa área. O que aconteceu? Pessoas que não tinham conhecimento técnico fizeram cursinhos aí de um sábado e domingo e passaram a vender isso para as empresas. Olha, estou adequando a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Cara, que absurdo! Você não tem noção do que o pessoal vendia aí fora. E o empresário, coitado, ele não sabe. Porque ele não estudou a lei. Não é obrigação do empresário estudar aquela lei. Mas você acha que uma pessoa que estudou, fez um cursinho de final de semana, vai fazer uma adequação correta? Com todo respeito a essas pessoas. Eu acho que elas têm que realmente buscar um lugar ao sol. E o Brasil é um país de oportunidades. Sempre foi, sempre será. Independente de crise econômica, que já passamos, qualquer coisa seja. Já passamos por diversas crises, superamos todas elas com muita guerra. E sempre vai ser assim, porque nós somos diferenciados. O Brasil é diferenciado. A gente apanha, mas... quando o povo de fora vem abrir uma empresa aqui e fala assim, cara, como é que vocês conseguem? Exatamente. Mas se o Brasil não fosse tão bom, eles não viriam. Sim. Né? Que o mercado... Ele quer explorar ao máximo. Claro. Então, aí você pega... Isso é um risco que pode gerar uma multa para aquela empresa que o empresário nem sabe. Uma multa gera que risco? Nossa. Patrimonial. Tudo todos os riscos. Então você precisa fazer o quê? A ponta. Proteger isso. Ah, sim, porque quando você não consegue receber de alguém, você vai o quê? O patrimônio do cara. Desconsideração da personalidade jurídica, vou atacar o bem do sócio. O cara tem lá 2 imóvelzinhos. O cara tem um imóvel. Já teve decisões que o empresário ele tinha um imóvel que valia 2 milhões de reais o apartamento do cara. Foi determinada a venda do imóvel. Ah, mas é bem de família. Sim, mas um bem de família não de 2 milhões. Ele vende, compra um de 1 milhão para ele e o outro 1 milhão paga a dívida. Já tem decisões nesse sentido. Arregalou o olho, né? A gente vai começar fora daqui depois. Eu tenho que resolver algumas questões depois de resolvidas. Então tem todas essas questões que impactam. E aí muita gente não tem conhecimento disso. Então a intenção é realmente fomentar esse conhecimento. Como eu te falei, né? De novembro para cá, o número de consultas aumentou muito no escritório. Nós fizemos uma palestra mês passado, casa cheia. Agora eu vou fazer um webinar, dia 20 de abril, vou fazer um webinar. Já tem quase 150 pessoas inscritas no webinar. Que eu decidi fazer online agora. Porque eu posso colocar 500 pessoas na sala. Tem 150 inscritos. Eu nunca vi isso na minha vida. Para esse tema. Esse tema a gente levava lá 30 pessoas, 35 no máximo. E a tendência está aumentando. Está aumentando, até 150 inscritos. Você imagina só a preocupação do empresário. Aí você pega aquele empresário que está assistindo a gente aqui, né? Acho que eu vou assistir esse webinar também. E, cara, é incrível. E isso me assusta. Isso me assusta de verdade. Porque, assim, por mais que a gente execute esses trabalhos e cobra para fazer isso, cara, eu gostaria que o empresário não tivesse que gastar dinheiro com nada disso. Eu queria que ele focasse os esforços dele na empresa dele. Que não tivesse que se preocupar com essas coisas. Esse custo virasse um reinvestimento. Exatamente. E aí, agora que você falou um ponto interessante, eu trato isso como um investimento. Sim. Porque dependendo da situação que dê para fazer dentro daquele projeto, a redução tributária é maior do que ele paga para fazer um trabalho desse. Putz. Infinitamente maior. Já fizemos casos onde a redução tributária, dentro de um ano, foi 70% maior do que o custo que ele gastou para fazer isso. É um investimento. E detalhe, essa redução, ela é anual, todo ano ele vai ter. Sim. O custo ele vai ter uma vez. É verdade.
É um baita de investimento. Pô, claro, tem casos que não dá para fazer, mas assim, 90% dos casos é possível. O 90% já é um número bem considerável. Já, bastante. É muito considerável. Então, isso é um dos Eu pontos. fosse penso, É para essas. né? 90% não dá pra fazer. Né? E o mais importante, né? É dentro dos preceitos legais. Então, porque você tem lá a evasão fiscal e a elisão fiscal. A evasão fiscal é quando você faz algo que não deveria fazer para reduzir o tributo. A elisão é quando você tem um propósito negocial que aquele propósito te trouxe a redução do tributo. Quando você faz um projeto desse, você tem que trazer para o aspecto da elisão, tá? Que aí é um preceito tributário. Isso que eu falei para você, que o tributário e o societário andam muito juntos, é justamente por isso que eu tive que especializar nas duas áreas, porque não dá para ser completo. Uma coisa não dá. Mas, Não, só não cobre a outra. mas eu devo conhecer 20% só dessas duas áreas, porque é impossível, humanamente impossível, uma pessoa conhecer tudo. E muda muito. A expectativa é que a cada hora no Brasil nós temos 2 normas tributárias. Nossa. A nossa Constituição é de 88, correto? Sim. Nós temos mais de 300 mil normas tributárias desde a Constituição de 88 até agora. Nós temos em vigor no Brasil em torno de 27 mil normas tributárias hoje. Considerando tudo, né? No Brasil inteiro. 27 mil normas tributárias. Por isso que eu falei até com a doutora Sandra, tem que estar estudando. Tem que estar se atualizando. Sempre, não dá, né? O advogado ele não se limita à sua faculdade. Ontem mesmo, antes de vir pra cá, ontem à noite tive que dar uma lida pra ver se mudou alguma coisa, pra ver se não são baixo aqui. Porque às vezes... Olha que engraçado, eu mandei uma notícia para meus clientes esses dias sobre o ICMS na transferência. Cara, eu mandei, porque o julgamento termina 11 horas da noite. Eu assisti, mandei a notícia, primeiro mão. No outro dia tive que refazer, porque eles suspenderam a eficácia do negócio. Cara, aí você fala, cara, e agora? Tem que falar, pô, já saiu coisa nova, em menos de 3 horas. Nossa. Então é difícil, não é fácil. Agora você imagina o empresário que fica no meio de tudo isso. Ele fica no bug, né? Exatamente. Fica no meio do... Por isso que um projeto bem estruturado é condição fundamental para o sucesso do empresário hoje. O empresário, a gente tá falando de família. Família, Patriarca. claro. Que é o... Usaram aí, estão usando essa frase, e é verdade, é a base de tudo. É a base de tudo. Por exemplo, nós temos casos que eu estou tentando resolver uma situação, a empresa quebrou, o empresário faleceu, todas as dívidas da empresa, todas as dívidas recaíram sobre os bens da família, tudo penhorado. E o medo da família agora? Não tem dinheiro para nada. Não tem grana. A empresa quebrou, má administração. E também não só má administração, muito inadimplência. É por causa da pandemia. A pandemia foi um divisor de águas, porque o empresário viu que nada é certo mesmo. Tudo é estabilidade. Não existe. E aí gerou uma situação muito complicada. Um dos instrumentos que nós colocamos como proteção patrimonial é o testamento. E o seguro de vida. O seguro de vida é importantíssimo que a pessoa tenha. E todos os empresários têm que ter um seguro de vida. Por quê? Eu tenho, então, gente. É importante. Porque quando você faltar, aquela indenização, a sua família recebe imediatamente. 30 dias no máximo. Já consegue se manter durante um momento. Dá um alívio para a família. Dá um alívio. Não vai pegar ninguém de surpresa. O patriarca Faz isso. E hoje a gente vê muita gente não se preocupando com esse tipo de coisa. E é aí que mora o perigo, entendeu? Porque você coloca em risco as pessoas que você mais ama. E as pessoas que você montou, tudo que você montou foi para elas. Foi pra ela, porque você sempre monta pros outros, nunca pra você. Porque quando você... Por isso que eu falo pros empresários, pô, chega um momento da vida, vai viajar. É isso aí. Chega de acumular patrimônio. Vai descansar, profissionaliza a empresa, começa a entregar o bastão. Até porque tem um palestrante que fala aí, né, mano? Não adianta você ficar trabalhando o tempo todo, que vai ter uma hora que você pode morrer até por causa do excesso do trabalho. E vai ter outro bacaninha que vai cuidar da tua família. Com seu dinheiro. Com o seu trabalho. É vocês usufruir. Não ficar acumulando patrimônio. Acumular patrimônio é importante? Claro que é. Ter uma empresa consistente é importante? Claro que é. Mas qualidade de vida também é muito importante. Acho que esse é o ponto principal. Doutor Luiz, obrigado. Eu que agradeço. Maravilhoso. Vou pedir que você deixe aqui nessa câmera aqui
suas redes sociais, como o pessoal te encontra. Bacana. Bom, nós temos a do escritório, que é www.lopescastelo.adv.br, esse é o site do escritório, né? As redes sociais do escritório, sinceramente, eu não vou lembrar. Tá tudo no site, gente. Mas as minhas redes sociais, no Instagram, eu tô como Dr. Luiz Castelo. É bem simples, né? Show. Mas pelo site já é o caminho. Depois do site já acha tudo, né? Então, acho que é isso. Obrigado, querido. Que Deus continue te abençoando. Seu carinho, seu conhecimento, sabedoria. E que você falou que de novo veio pra cá, triplicou, que ela cresça 100 vezes mais. Amém. Mas que cresça com cautela e que as pessoas se programem melhor para não ter problema lá na frente. Acho que hoje Esse é o objetivo da empresa. é o objetivo. Fechou. Ok. Obrigado, querido.